vídeo de hoje nós vamos desenvolver esse menu superior direito. Para isso nós vamos utilizar o HTML e o CSS, que era o que a gente estava utilizando durante essa série. Claro, existem formas mais fáceis de desenvolver, como por exemplo, utilizando uma biblioteca pronta, um framework pronto de front-end. Então vamos dar início aqui ao nosso menu. Então aqui está a nossa aplicação. Quando eu faço o login, aí sim ele tem que exibir aquela foto, aquele círculo lá, com o menu. Então vamos fazer o login aqui. Eu cadastrei aqui o suporte@eduteca.com.br e a senha eu alterei ela. Agora essa senha ali. Faço o login, ele está redirecionando para essa tela aqui. Então nós vamos desenvolver uma estrutura básica para essa tela. Aqui em web.php, na rota de dashboard, que é o que foi aberto aqui, nós vamos estilizar essa rota. Hoje nós só estamos retornando uma string. Então eu vou criar uma controller, abro aqui a linha de comando, php artisan make controller, e ela vai se chamar dashboard controller. Com a controller criada, eu executo ela no momento que o usuário acessa essa rota. Só vou ajustar aqui o nome da rota, quer dizer, o nome da controller, dashboard controller, e nós vamos criar uma função index. Pronto, podemos abrir essa rota e nós vamos criar essa função. Inclusive vou copiar aqui da user controller, se eu não me engano, que já tem uma estrutura bem parecida. Pode ser essa create mesmo. E só renomeamos ela para index. Só que ao invés de retornar a view create account, nós vamos retornar a view dashboard, que, se eu não me engano, ela ainda não existe. Então vamos vir aqui no resource, views. Vou copiar essa home.blade.php e vou criar com ela o dashboard.blade.php. Como o foco do vídeo vai ser criar o menu, inicialmente nós não vamos ter nenhum conteúdo nessa página, então eu posso comentar aqui, mas o que importa mesmo é estender o layouts.app, porque é ele quem importa o cabeçalho aí do nosso sistema, que é o components.header. Então vamos só testar aqui para ver se ele já está trazendo corretamente. Ele já está trazendo, perfeito. Só esses dois botões aqui, eu não quero mais exibir eles quando o usuário está logado. Então nós podemos usar aqui no próprio header.blade.php a diretiva auth. E se o usuário estiver autenticado, ao invés de exibir esses dois botões, eu vou querer exibir algo específico. Já vou estar implementando isso. Se o usuário não estiver autenticado, se eu não me engano, nós temos que utilizar o guest. Então, se ele não estiver autenticado, eu posso continuar exibindo esses dois botões. Se ele estiver autenticado, agora sim nós vamos implementar uma classe, que eu vou chamar ela de menu profile. Dentro dela vai ter, deixa eu abrir aqui o XD novamente, vai ter o menu em si com as duas opções clicáveis, e aqui em cima vai ter o nome do usuário que está logado. E também vai ter a foto aqui do usuário. Para facilitar, nós vamos estar só colocando a primeira letra do nome aqui no lugar da foto, porque senão a gente vai ter que fazer o upload de imagens, isso aí pode demorar um pouco. Até uma sugestão para vocês praticarem através da documentação do Laravel. E se vocês quiserem subir para o GitHub da Eduteca essa alteração, se vocês conseguirem, quem sabe eu aprove ali a alteração de vocês. E aí no GitHub, pelo menos, o código vai ter essa funcionalidade da foto. Primeiramente, nós vamos criar uma div para exibir o círculo onde nós vamos colocar a primeira letra do nome. Eu vou chamar ela de user underline picture. No caso não é uma picture, mas tudo bem. E nela vai ter a primeira letra do nome. Por enquanto só vou botar aqui a letra A, por exemplo. E aqui embaixo nós vamos ter o menu, que vai estar dentro da tag nave, do HTML. E dentro dessa nave vai ter uma lista não ordenada.
os itens aqui. Dentro desses itens nós vamos ter um link. A primeira opção, se eu não me engano, é minhas anotações. E a segunda opção é para fazer o logout, que nós podemos chamar de sair. E já vamos apontar para uma rota aqui, que vai ser /sair. Aqui em cima ainda não sei como é que vai ficar, então eu vou manter aqui o jogo da velha, para ele não redirecionar quando o usuário clicar nesse link. E também faltou a parte do nome. Dentro desse nav, eu vou estar criando uma outra div, que vai ser user infos, por exemplo. E aqui nós vamos estar criando uma tag spam, que vai exibir o nome do usuário. Vou colocar aqui Rafael Capuani. Pronto, depois nós vamos trazer isso aqui dinamicamente, tanto aqui como aqui em cima. Acredito que o HTML já está pronto, acho que eu não esqueci nada, mas vamos dar um refresh aqui na página. Vocês podem ver que ele já substituiu os botões, como eu estou logado. Ele está trazendo aqui o menu, juntamente com a área da foto do usuário. Se eu tivesse deslogado, aí sim ele ia exibir os dois botões aqui, conforme estava antes. Vamos estilizar isso aqui para ficar mais fácil de ver o que está acontecendo. Dentro de Public. E agora vem a parte de estilizar. Deixa eu só encontrar aqui o Head Right. Então aqui dentro do Head Right, que é a parte direita do nosso cabeçalho, nós vamos ter a div Menu Profile. Por enquanto eu vou colocar uma cor bem chamativa para ela, para nós identificarmos o que está acontecendo. Ela está aqui. E também nós vamos ter um nav. E depois nós estilizamos as outras partes. Mas vamos já criar essa parte aí do nav. E eu acho que eu vou botar um display none aqui para o nav, para ele não atrapalhar aqui minha visualização. E ficar mais fácil de ver o que está acontecendo. Aqui no menu Profile eu quero que ele seja um círculo redondo. Então eu vou colocar mais ou menos uns 50 pixels de largura e uns 50 pixels de altura. Claro, o círculo é redondo, né? Não sei como é que eu falei isso aí, mas enfim. Um pixel solid fcolor 333. Para ele ficar redondo, nós vamos ter que colocar um border radius de 50%. Eu acho que seria interessante colocar uma sombra também. Box Shadow, 3 pixels, 6 pixels. E aqui no primeiro eu vou colocar 0 pixels. E por fim a cor. A cor também eu vou colocar o fcolor. Depois qualquer coisa a gente altera. Atualizo aqui. Ele já criou aqui o círculo. Só que eu quero que o texto que está dentro dele fique centralizado. Então eu vou aplicar o Display Flex com o Justify Content Center e o Align Item Center. Pronto, já criamos aqui a parte da foto em si. Só vou colocar mais uma coisa, vou botar um Font Weight Bold. E aqui, ao invés de deixar vermelho, eu vou botar a cor 1E, que seria a cor B. Atualizo. Ou melhor, eu poderia também colocar o A, acho que vai ficar até melhor. Outra coisa que eu esqueci, nós podemos colocar a cor branca, que aí vai ficar melhor ainda de ver. Acho que agora sim está pronto aqui o nossa área aí onde seria a foto no caso, né? E agora nós vamos para a parte que é um pouquinho mais complicada, que é estilizar o submenu, que é esse nav. Aqui eu vou retirar esse display none e agora sim vou colocar o background red também agora para chamar atenção para esse elemento e nós conseguimos ver o que está acontecendo aqui. Então ele já criou uma estrutura parecida com o que a gente quer, só que nós vamos ter que, mesmo assim, alterar bastante coisa. Esse nav, ele está dentro do head right. E eu quero que esse nav tenha o position absolute, que aí eu consigo colocar ele onde eu quero. Se eu colocar o position absolute e colocar aqui um right 0, vamos ver o que acontece. Ele está colando lá na direita. Então aqui no right to right eu vou colocar um position relative. Vamos ver se ele vai ficar colado. Beleza, agora sim ele está respeitando o espaçamento. E o top aqui,
Para quem não sabe, aqui o right ele vai ficar 0 pixels de acordo com o pai. Como a gente colocou o position relative e o head right é o pai desse elemento nave, o head right ele vai até essa extremidade direita aqui da caixinha vermelha. O menu aqui superior ele já tem um espaçamento aqui, se eu não me engano, de 15 pixels. Então, se eu colocar o right 0, eu quero que essa minha nave seja posicionada na posição 0, de acordo com o pai dela, que seria o red right. E aqui no top, ele também... Deixa eu colocar 0 aqui para vocês verem o que acontece. Ele vai colar, ele vai manter do jeito que estava, né? Mas se eu colocar 50 pixels, que é o tamanho da área circular lá onde vai a foto, no caso eu vou colocar 51 pixels para ele não ficar colado, ele vai dar esse espaçamento para cima. Então ele é um pouco complicado de entender esse Position Absolute, é mais ou menos assim que ele funciona. Vamos aumentar a largura aqui desse nave, vou colocar aqui uns 150, 175 pixels, um Border Radius de 5 pixels, para ele ficar com os cantos arredondados. A cor, vamos colocar em vez de vermelho, vamos colocar a cor que seria o B. E a borda, um pixel solid 333, cor F. E acho que seria interessante colocar um box shadow aqui também, porque ele vai destacar mais o nosso submenu. Só que não precisa ser tão forte a cor, eu acho. Dá para ser um pouquinho mais neutro. No caso eu vou deixar a cor 222, que daí como o fundo já é a 111, se eu não me engano, colocando 222, essa sombra ela não fica tão chamativa. A primeira coisa que nós vamos fazer é dentro desse nave estilizar a User Infos. Então, eu tenho a div User Infos, que está dentro do nosso elemento de navegação. E ele vai ter um espaçamento para a esquerda e para a direita de 10 pixels, para cima e para baixo de 15 pixels. E a cor, eu vou colocar a cor 777. E vou botar uma borda para baixo também. Deixa eu só ver o que está aqui no XD. Tem uma bordinha aqui que está na cor 222. Então vamos fazer que nem está lá. Afinal, para isso que serve o Adobe XD. Agora vamos utilizar os itens aqui do menu, que eles estão dentro de um elemento o L, LI, e tem o A. Então dentro do nave tem uma lista não ordenada, que nós vamos colocar um list style type nome, porque ele cria uma bolinha aqui no canto esquerdo, se vocês conseguirem identificar. Colocando o list style type none, ele remove essa bolinha. Também vamos estilizar aqui o LI e também o LIA. Já vou deixar aqui pronto para a gente ganhar tempo. Vou copiar esse padding que eu tinha aplicado para o User Infos e vou colar aqui para o A. E vou colocar uma cor com background reds. É um costume que eu tenho para ficar mais fácil de entender o que está acontecendo. Nesse ali eu vou colocar um display block, porque ele está ficando um em cima do outro aqui. Deixa eu jogar aqui para baixo, talvez isso aqui já resolva e não seja no LI. Eu quero que tenha um espaçamento para baixo, a minha lista não ordenada, de uns 5 pixels. Aí ele criou uma margenzinha aqui para baixo, bem leve, vai ficar um pouquinho mais charmoso aqui o nosso submenu. E agora nós vamos fazer o seguinte, quando eu colocar o mouse em cima desse item aqui, eu quero que ele fique com uma cor diferente. Então eu vou criar uma nova forma de estilização aqui. Com o hover, nós vamos colocar o background com a cor A. E aí podemos remover esse background red. E vamos ver como é que ficou. Show de bola. Ficou bem legal aqui a nossa estilização. Só alterar a cor da fonte, né? Tá ficando azul aqui. Vamos colocar a cor branca, que é a cor D. Só que eu não quero que ele venha aberto, né?
eu quero que quando o usuário passe o mouse aqui em cima, ou quando o usuário clique aqui em cima, ele abre esse submenu. Para facilitar para a gente, eu vou colocar quando passa o mouse por cima, que nós conseguimos fazer pelo próprio CSS mesmo. Se tivéssemos que clicar, daí teria que utilizar um pouco de JavaScript. É fácil, tá? Mas aí ia conseguir um pouquinho mais de tempo. Então, como é que nós podemos fazer isso? Esse círculo aqui em cima, ele é o elemento div... Não é o menu profile. É o user picture. Será que eu não criei uma estilização para ele? Não. Então, dentro do div menu profile, tem a div. Deixa eu copiar novamente aqui o nome. User picture. Inclusive, pessoal, acho que eu me enganei aqui. O certo seria colocar isso aqui para baixo, que são estilizações relacionadas ao user picture. Atualizo aqui. Ele manteve praticamente a mesma coisa. Então, vamos deixar dessa forma aqui. Fica mais intuitivo. Esse nav aqui, inicialmente, ele vai ter um display nome. Eu não quero que ele seja exibido. Então, quando o usuário colocar o mouse em cima desse círculo, eu quero que o menu, ao invés de ser display nome, se transforme em display block. Só que, se eu não me engano, esse nav não é filho do user picture nem do menu profile. Vamos fazer uma adaptação aqui. Esse menu profile ele vai envolver também o nav. E aí, nós vamos ter que alterar aqui. Nós tínhamos colocado o position relative para o read write. Vamos fazer isso aqui agora para o menu profile. Senão ele vai afetar talvez o nosso position absolute do submenu. Deixa eu só atualizar aqui para ver se não tenha quebrado. Vou tirar aqui o display none. Isso, perfeito. Não alterou nada, mas agora a gente vai ter uma liberdade maior para trabalhar aqui com o nav. Então, nesse menu profile, inclusive vou copiar ele aqui antes do nav, já que ele está dentro do read write. Quando o usuário não está com o mouse em cima dele, o nav vai ser display nome. Quando o usuário estiver com o mouse em cima desse elemento, ou seja, o hover, aí eu quero que o nav tenha o display block. Vamos ver se isso aqui já resolve a nossa situação. Display nome inicialmente, passou o mouse em cima, transforma em display block. Quando clicar aqui em sair, ele redireciona para essa rota. Como eu não criei ela, o Laravel está retornando aqui 404 not found. O que faltou a gente fazer? Essa parte da estilização já está pronta. Faltou nós pegarmos aqui de forma dinâmica a inicial do nome do usuário que está logado. Como a gente sabe que quando cair aqui dentro dessa div, quando essa div estiver sendo renderizada, é porque tem um usuário autenticado. Então, nós podemos chamar a função do Laravel, que é o auth user, e pegamos o nome do usuário. Então, lá na tabela user, tem o campo name, que armazena o nome do usuário, só que nós queremos só a primeira letra do nome. Se eu deixar do jeito que está, ele vai pegar todo o nome aqui, provavelmente vai quebrar meu círculo. Então, nós podemos utilizar a função nativa do PHP, que é o substr, que no primeiro parâmetro ele recebe o nome completo. No segundo, eu digo que eu quero que ele pegue da posição 0 até a posição 1 dessa string aqui. Consequentemente, ele vai pegar a primeira letra do nome, que tem que ser o R. Então, agora sim, ele já traz de forma dinâmica o nome. E nós podemos copiar esse trecho aqui e jogar aqui embaixo para ele trazer o nome completo também. Pronto, ele já está trazendo aqui o nome completo, Rafael. Provavelmente na tabela não cadastrei o sobrenome, por isso que ficou só Rafael. Mas enfim, já está certinho aqui. A última coisa antes de finalizar esse vídeo é conferir como que tá as outras páginas da nossa aplicação. Se eu voltar para Home, tu pode ver que ele mantém o submenu, ele está agindo da forma correta. Se eu acessar a página de criação de conta, também eu posso acessar ela mesmo logado. Mas agora, se eu acessar a página de login, não faz sentido, porque eu já estou logado. Eu não posso logar novamente, pelo menos nessa nossa aplicação, nesse nosso modelo de autenticação. Então essa página aqui eu tenho que bloquear ela quando o usuário está autenticado. Nós podemos fazer isso de uma forma bem simples, através aqui do routes web.php. Vamos ver o que está sendo chamado aqui quando vai no login. Ele chama esse index da auth controller. Aqui dentro nós vamos colocar uma validação extra. Então, se existir um usuário autenticado,
quando cair nesse index, eu quero que ele redirecione para a rota dashboard. Vocês podem ver que ele já importou aqui a Facade da Ralph, porque nós utilizamos ela. Vamos dar um refresh aqui, ver se ele redireciona. Perfeito, ele já está redirecionando para o dashboard. E nós já temos aqui o nosso submenu.